Eu vou começar a palavra de hoje lendo um texto que eu escrevi que estará na Bíblia comemorativa dos 25 anos da igreja, que estará disponível no último domingo desse mês. E esse texto é um texto escrito para enaltecer a palavra de Deus, e a partir dele, então, eu vou pregar o Salmo 19. O texto se chama A Bíblia, o livro dos livros. A Bíblia contém tudo que precisamos saber sobre o tempo e a eternidade. A Bíblia é a sabedoria de Deus, a mente de Cristo em duas alianças. Conhecimento que ilumina, conselho que dirige, leite que alimenta, mel que adoça a alma, ouro que enriquece, espada que defende, martelo que nos molda, lâmpada que nos guia. Cada palavra da Bíblia foi pintada por uma pessoa como você e eu. Mesmo assim, cada palavra foi soprada pelo próprio Deus. O resultado disto é um livro inspirado, infalível, inerrante e sempre produz avivamento. A Bíblia é tão velha quanto as antiguidades, mais relevante do que qualquer notícia e para sempre estabelecida no céu. Nós a lemos para sermos sábios, obedecemos para estarmos seguros, cremos para sermos felizes e a proclamamos para glorificar a Deus. Celebramos a Bíblia como o livro dos livros, como o único livro que não somente nos informa, mas como aquele que realmente pode nos transformar. O que ela diz, o que ela significa e o que significa para as pessoas. Há alguns anos, a revista New York Magazine publicou um artigo intitulado Por que os editores amam publicar a Bíblia? Os editores fizeram uma afirmação impressionante. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os anos. Nos Estados Unidos, 50 Bíblias são vendidas a cada minuto. 72 mil Bíblias são vendidas a cada dia. 26 milhões de Bíblias são vendidas a cada ano. Comparando os 5 livros mais vendidos juntos, venderam 12 milhões em um ano. O número total de Bíblias vendidas pelos americanos é de 6 a 7 bilhões. Comparando os 5 livros mais vendidos de todos os tempos, são Uma História de Duas Cidades, 200 milhões de livros. O Senhor dos Anéis, 150 milhões de livros. O Pequeno Príncipe, 140 milhões de Bíblias. Só os Gideões Internacionais, uma instituição de distribuição de Bíblia, distribuíram 1,6 bilhão de Bíblias em 190 países. Você sabia que mais pessoas leem a Bíblia do que qualquer outro livro? Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, maior estadista da Segunda Guerra, se referiu a ela como a obra de arte de Deus. Se você apagar todas as referências bíblicas da arte do mundo, nossos museus seriam diminuídos pela metade. Artistas, poetas, escultores, músicos encheram o mundo com sua arte, inspirados pela Bíblia. Ela foi escrita por mais de 40 autores em 1500 anos, por homens diferentes, reis, profetas, fazendeiros, pescadores, escritas em 3 línguas diferentes, hebraico, aramaico e grego, escrita em 4 regiões geopolíticas diferentes, Oriente Médio, Mesopotâmia, Ásia Menor e Sul da Europa. O Espírito moveu os escritores para que suas palavras falassem e fossem a própria palavra de Deus, ainda que mantivessem o seu próprio estilo. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso no mundo, impressa por Johannes Gutenberg em 1454. A civilização ocidental tem a sua fundação moral na Bíblia. Os 10 mandamentos são a base ética e moral do judaísmo. E o Sermão do Monte é a base ética para a maioria dos países ocidentais. Você já ouviu falar sobre a paciência de Jó? Ou sobre os sinais dos tempos? Ou já ouviu falar sobre o sal da terra? Ou já ouviu falar de combater o bom combate? Você já mencionou que onde 2 ou 3 estiverem juntos, reunidos, o espírito é forte, mas a carne é fraca? Então você já foi influenciado pela Bíblia.
A Bíblia tem todo o conhecimento para preencher o vazio das almas humanas. Cientistas como Richard Dawkins, um ateu confesso, declarou sobre a Bíblia ser a lifelong love, um amor para a vida inteira. Uma herança preciosa, ele também chamou. Muitos cristãos sacrificaram a sua vida pela palavra de Deus. Em 303, na grande perseguição contra os cristãos, o imperador romano Diocleciano decidiu destruir todas as cópias da Bíblia. Ele queimou as Bíblias e muitos cristãos foram mortos porque não queriam entregá-las para serem queimadas. Depois de 2 anos, ele declarou que a Bíblia estava definitivamente extinta. 20 anos mais tarde, o imperador Constantino declarou a Bíblia como o juízo perfeito de Deus. Voltaire, o humanista francês, que viveu no final do século XVII e no início do século XVIII, declarou arrogantemente: daqui a 50 anos, o mundo não mais ouvirá falar da Bíblia. E assinou embaixo, Voltaire. Apesar da sua afirmação arrogante, o Museu Britânico, no mesmo ano que ele fez essa declaração, comprou um pequeno manuscrito grego do Novo Testamento por $500 mil, enquanto o seu livro era lançado por 8 centavos de dólar. 50 anos mais tarde, após a morte de Voltaire, pasmem, Bíblias estavam sendo impressas na sua própria casa, usando as suas máquinas de impressão, porque a mesma se tornou a sede da Sociedade Bíblica de Genebra. Deus tem senso de humor. Quando olhamos para a história e comparamos os homens de Deus com seus críticos, Moisés viveu mais que Voltaire. Os apóstolos sobreviveram aos agnósticos do seu tempo. Profetas influenciaram mais do que professores e mestres. E a Bíblia ainda permanece como a palavra de Deus para o coração do homem. Eu amo a Bíblia. Ela transformou a minha vida. E ela é a razão de eu estar pregando e vivendo o ministério. Eu vi um testemunho de um pastor americano, quando lhe perguntaram: o que é que você faz como pastor? Ele disse assim: eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu ensino a Bíblia, eu ponho a Bíblia na televisão e no rádio, eu escrevo livros sobre a Bíblia, ponho a Bíblia na internet. É o que eu acredito que Deus tem para a minha vida e o que eu quero fazer. E eu assinei embaixo. Ela é definitiva, é plena de autoridade, traz grande confiança e é a palavra de Deus. Ela deve ser entendida no seu contexto e não ser usada para pretexto. Certa vez um jovem quis usar a Bíblia como horóscopo. Fechou a Bíblia e falou: Deus fala comigo. Não estou dizendo que não possa acontecer, mas não pode fazer só assim. Ele abriu a Bíblia e estava escrito: Judas foi e se enforcou. E ele falou: não, isso não pode ser de Deus. Fechou, dá uma outra palavra, Senhor. Abriu uma segunda vez. E o texto que ele leu estava: vá e faça o mesmo. Aí ele falou: Deus que me livre. Fechou a Bíblia e leu uma terceira vez. E chegou num texto que estava escrito: o que tem que fazer, faz-o depressa. Hoje eu quero falar para vocês sobre a Bíblia. Salmo 19, os versos 7 a 11. O Salmo 19 é um poema de amor, de exaltação, do Davi, do poeta, a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, o Salmo 19, de 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado.
e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Este salmo, que é de fato uma exaltação à palavra de Deus, ele é muito simples, e eu decidi dividi-lo, como nosso mestre Zé Luiz, em 3 pontos. 3 pontos muito básicos e muito simples, que dá para a gente entender o valor da palavra de Deus, e entender o design de Deus, o dedo de Deus. Compreender que não pode ter sido escrito por homens. O primeiro aspecto é que este texto apresenta 6 sinônimos diferentes, para falar da mesma Bíblia. Na verdade, são 6 substantivos, sinônimos, que são a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor e os juízos do Senhor. Todos esses sinônimos falam da mesma coisa, falam da Bíblia. E eu não sei se vocês perceberam, mas há algo em comum entre eles todos. É que tudo isso é de quem? É do Senhor. Então a primeira verdade que você precisa entender é que a Bíblia não é um livro só para ser lido. A Bíblia é um livro para ser obedecido, porque ele é de Deus. A Bíblia é a aliança, é o pacto, é o decreto de Deus, no Velho e no Novo Testamento. E todos quantos andam nesta palavra prosperam e são bem-sucedidos. Talvez você seja um daqueles que gosta de ouvir a Bíblia, mas chega em alguns momentos e se depara com algo que não concorde. Eu quero te dizer, seja transformado por ela e não tenta subtrair, suprimir qualquer que seja a palavra da Bíblia, porque ela é a verdade de Deus, é a palavra de Deus, do nosso Criador e do nosso Salvador. Amém? A segunda reflexão, ou a segunda divisão que eu vejo no texto, é que Davi apresenta 6 adjetivos, 6 atributos, 6 qualidades, 6 características da Bíblia. A mesma que ele apresentou. A lei, ela é perfeita. Significa que não há falhas. Nós somos humanos. Nós nos equivocamos. Nós mudamos de opinião. Porque aprendemos, porque experimentamos, temos experiências diferentes. Mas a Bíblia, ela é perfeita, ela é imutável, ela é inerrante. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Então, ao nos depararmos com a Bíblia, é assim que devemos entendê-la. Ela é a verdade de Deus para mim. Amém? Segundo adjetivo, é que o testemunho é fiel. Literalmente, cumpre tudo o que promete. Algo que está na Bíblia para você, querido, não é a palavra de um homem que por falha de caráter muda de opinião. Não é a palavra de um homem que por não ter a capacidade de cumprir o que prometeu, muitas vezes não pode fazê-lo. O testemunho é fiel, e o testemunho vem de Deus. E Deus é poderoso para fazer cumprir tudo aquilo que Ele promete. A Bíblia diz, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. A Ele seja toda a honra e toda a glória, amém ou não? Então a palavra de Deus é fiel. As promessas de Deus que ali estão, devem ser absorvidas, devem ser cridas, para que elas se cumpram. O tempo não nos pertence, mas se Deus prometeu, Ele vai fazer acontecer. Os preceitos do Senhor são retos. Você sabia que se uma aeronave sair, por exemplo, da Terra para a Lua, se ela se desviar 1/100º do grau da inclinação que ela deve ter, ela quando chegar, depois de milhares de quilômetros, ela não vai aterrissar na Lua. Ela vai se desviar do propósito.
E é isso que acontece na vida das pessoas que se desviam dos propósitos que assumiram em todos os relacionamentos, os propósitos pessoais, profissionais, relacionais. Mas a Bíblia diz que a Bíblia é reta. Isto significa que quem anda sobre ela vai chegar no alvo para o qual Deus chamou, amém ou não? Quem anda sobre a palavra vai chegar no fim e vai encontrar aquilo que espera, a salvação, a comunhão, a exuberância de uma vida e de uma herança que podemos ter em Cristo Jesus por causa dos decretos de Deus que são retos. O mandamento do Senhor é puro. Não há impurezas humanas. O mandamento de Deus é totalmente divino. Não tem uma pitada de homem. Não tem um aspecto que o autor que escreveu tenha colocado da sua característica ou da sua cultura. Não. A Bíblia é contra a cultura. Ela é formadora da cultura. E aqueles que creem nela são instrumentos de transformação. Porque ela é pura, é o poder de Deus, absoluto, para transformar as vidas, para transformar os lares, as famílias, as almas, o coração, os sentimentos, a emoção, a mente humana, amém ou não? A Bíblia, ela é pura, não tem as imperfeições humanas. O temor é límpido, é cristalino, é absolutamente catalisador de enxergar a profundidade da verdade. Quando você olha para uma água límpida, você enxerga até o fundo. Os homens são nebulosos. As palavras podem ser usadas, os pensamentos ser usados a seu próprio favor. Mas a palavra de Deus não. Ela é límpida, é cristalina. Através dela conhecemos a verdade e o caráter de Deus. Amém? E os juízos de Deus são justos e verdadeiros. Querido, a palavra de Deus é a verdade. E porque Deus é bom, ainda que sejamos injustos, os seus juízos são igualmente justos e verdadeiros, e cheios de graça e de misericórdia, amém? 1 Pedro 3, verso 18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez, diga uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. A palavra de Deus é, portanto, esse instrumento poderoso para mudar as vidas. E o terceiro ponto dessa mensagem, que é onde eu vou me ater mais, é o que a Bíblia faz na vida daqueles que nela creem. E agora vamos começar a pregar. Versículo 7 do Salmo 19 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando a gente pensa em restauração, a gente pensa em uma obra, uma peça que se quebrou e veio o restaurador, não é? Ou então aqueles restauradores de obras-primas, de pinturas que vão lá e procuram restaurar aquilo que foi feito e se aproximar ao máximo do autor, do pintor, não é? Restaurar no Velho Testamento não é isso. O verbo aqui é shuv. E shuv significa literalmente voltar para o estado original. Eu quero que você saiba que quando a Bíblia está dizendo a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o que a Bíblia está dizendo é que somente a palavra de Deus pode trazer a mente humana para o estado original para o qual ela foi concebida. Deus, quando criou o homem para ser corajoso, para ter intrepidez, para ter coragem, para crer, para ter fé, para ter esperança. Mas aí veio o pecado, e o pecado tornou o homem impuro. E a mente humana, que é a área, a porção humana que nos torna semelhantes a Deus, porque Deus é criativo, porque Deus é eterno, somente o ser humano tem condições de refletir sobre vida e morte, sobre eternidade, sobre bem e mal. Isto tem a ver com a imagem de Deus em nós.
E quando Deus criou o homem para a confiança e não para o medo, para o amor e não para o ódio, para a certeza e não para a dúvida. Acontece que a vida, você pode observar isso na vida de uma criança. A criança é tão pura, é tão crédula, não é? Ela vai aprender com a vida a temer, a duvidar, a ter experiências negativas que gerem temores e traumas e feridas e marcas. Mas a Bíblia está dizendo que a palavra de Deus, quando ela entra na nossa alma, na nossa mente, ela começa a transformar esta mente até levá-la ao ponto original que Deus fez. Então o medroso vai ser novamente corajoso, o incrédulo vai ter confiança e fé, o indivíduo que está sem direção vai ter alegria, convicção e certeza e firmeza, porque a palavra de Deus dentro dele começa a fazer um rebuliço. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Restaurar não é remendar, restaurar é te levar de volta para o default, né? Como diz na computação, para o original que Deus tem para a tua vida. Diga para a pessoa do teu lado: a palavra de Deus tem coisas tremendas para fazer na tua história. Primeira Pedro 1:23 diz: pois fostes regenerados. Regenerar é nascer de novo. Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Primeiro, Deus através da palavra, nos dá vida espiritual. Nascemos de novo. Quem aqui já aceitou Jesus e se converteu? Ninguém se converte se não for pela palavra. Porque é ela que é a semente incorruptível de Deus, que ao ser aceita pelo ser humano, transforma o seu interior. E não opera somente no físico, no intelecto, mas também no espírito. O texto continua dizendo: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra fiel no hebraico é aman. É a mesma palavra para amém. Não é isso? Essa raiz tem a ver com verdade. No hebraico, verdade emuná, a mesma raiz. Em outras palavras, quando diz que o testemunho do Senhor é fiel, não tem essa história de Deus falar e depois mudar de ideia. Querido, Deus não quebra os decretos que Ele fez, Ele não revoga as suas promessas, Ele não quebra os seus pactos e as suas alianças. Amém ou não? O homem pode deixar aliança com Deus, mas Deus jamais virará as costas para aqueles que o aceitaram. Se você entendeu isso e aceitou Jesus na tua vida, querido, você está marcado para toda a eternidade, como criatura dele, como filho de Deus. Por quê? Porque o testemunho do Senhor é fiel. E o texto diz, o que ele faz? Dá sabedoria aos simples. Conhecimento não tem nada a ver com sabedoria. Conhecimento você pode adquirir muito. E eu amo o conhecimento. Eu sou uma pessoa que, quando eu estou de férias, eu leio 4, 5 livros dessa largura. Não tem nada que eu goste mais do que estudar. Isso foi o que a palavra de Deus fez na minha vida. Porque antes de eu me converter, eu nunca tinha lido um livro. Nenhum. Abria uma primeira página, começava a ler e falava: que chato, fechava. Mas o conhecimento não garante que você tenha prosperidade em tudo que você faz. E o conhecimento, ele é excludente. Ele não é disponível para todo mundo. Eu comecei a ler sobre a teoria da relatividade, por causa de algumas coisas que eu estou estudando. Misericórdia, eu tive que ficar lá, martelando a minha cabeça para entender aquilo que o Einstein escreveu. E muita gente, quando eu começo a querer explicar para ele, ela fala: não quero ouvir, não quero saber, não tenho o mínimo interesse. Mas sabe de uma coisa? A sabedoria é para os simples. A sabedoria é disponível para qualquer um.
A sabedoria de Deus não é o conhecimento. A sabedoria de Deus é a capacidade que a palavra de Deus dá para você e para mim, para resolver os menores problemas e os maiores. Para resolver o problema quando você está bravo no trânsito que alguém te fechou. Para resolver os problemas quando você fica bravo com a tua mulher ou ela com você. Não é? Sabedoria de Deus é disponível para qualquer um. E a Bíblia diz: comprar essa sabedoria, desejai como o tesouro maior de todos. Salomão, o homem mais sábio do mundo, eu acho que se intoxicou com o seu conhecimento. E no final da vida, perdeu toda a sua sabedoria, porque não soube lidar com as demandas da vida. A palavra de Deus, querido, é um manual prático. Eu quero te dizer, eu sou aquele tipo de pessoa que compra um eletrodoméstico, eu nem abro o manual, porque eu sou tão ansioso, que eu já vou direto tentando fazer. E frequentemente eu não consigo chegar ao fim. A Bíblia é o manual. Ela vai te ensinar os detalhes de como ser transformado, ser bem-sucedido, ser feliz. Por isso que a pessoa que recebe essa sabedoria tem que ser simples, tem que ser humilde, para entender que ela tem a resposta e não aquilo que eu penso. O versículo 8 diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Meu querido, vamos combinar uma coisa aqui. Quem aqui não quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Quem quer ser muito feliz? Quem quer ter plenitude de alegria? Quem quer se regozijar? Meu querido, é isso que a Bíblia pode fazer. Porque a verdade é que os homens procuram essa felicidade e elencam objetos que eles acreditam que trarão felicidade, que no final se apresentam como a Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem direitos, mas no final são caminhos de morte. Não adianta você querer escolher a felicidade em coisas materiais, em conquistas, em algo que você adquira, num carro bonito, numa casa bonita. Quantas pessoas você conhece que chegaram ao sucesso, à fama, ao poder, ao dinheiro e se suicidam, e se drogam? Por quê? Porque tem um vazio horroroso no coração. Eu quero te dizer que a palavra de Deus nos garante que a plenitude de alegria virá para a nossa vida quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus. Amém ou não? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Eu li o testemunho de uma jovem que no ano de 93, o nome dela é Darlene Scheck. Em 93 ela estava completamente deprimida, tomando remédios, sem objetivo, sem propósito, não sabendo o que fazer da vida. E essa jovem era de uma família cristã. E ela viu uma Bíblia que estava lá, empoeirada, resolveu abrir e ler. E ela leu o Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. E começou a meditar naquela palavra. E ela deixou a Bíblia do lado e sentou-se ao piano, porque ela tocava piano, e começou a improvisar e compôs uma canção que se tornou uma das canções mais populares em todos os tempos, em todas as nações. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há, todos os dias. Depressão profunda. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade.
E o Espírito Santo foi fluindo. Ao som de o nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são as promessas do... Pode se sentar, meu querido. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Essa jovem de quem eu estou falando se tornou a líder do grupo evangelho de maior sucesso no mundo inteiro, o Hillsong. Certa vez eu não conhecia o grupo, não conhecia o Hillsong, não conhecia a Darlene. Eu estava em Los Angeles, fui para um congresso de 100 anos do avivamento do movimento Azusa, na Rua Azusa em Los Angeles. Eu estava com a Lilian, o apóstolo Milton, que vem pregar aqui conosco, o Renê, Terra Nova. O Milton não estava? Estava sim também. O Renê estava e o Milton estava também. Bom, depois a gente confere com o Milton. Geralmente ela está certa. Mas eu me lembro que nós chegamos, adentramos no templo, e o santuário era um lugar de convenção, devia ter umas 20 mil pessoas. E eu não me impressiono muito com voz bonita não, gente. Mas quando eu entrei ali, parecia que o céu tinha descido naquele lugar. E eu falei para a Lília, quem é essa mulher? Ela falou, também não conheço. Uma unção que dá para a gente apalpar. E ela foi instantaneamente transformada de uma depressão profunda, um júbilo, se tornou uma adoradora. Querida, a palavra de Deus vale mais do que qualquer antidepressivo, do que qualquer controlador de humor, do que qualquer baseado, de qualquer cocaína, vale mais do que qualquer coisa desse mundo que venha para preencher o teu vazio. Eu quero te declarar que a palavra de Deus ela é poderosa para alegrar a tua alma, para levantar a sua vida e te dar propósito. Versículo 8 ainda diz, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Tem momentos na vida, se a gente olhar para as coisas como elas são, a gente vai se desesperar. Não é verdade? Você olha para a situação do Brasil, para essa roubalheira, você olha para esta situação, você fala, meu Deus, não dá para ter esperança. Mas graças a Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela ilumina os nossos olhos. Para que a gente para que não vejamos as coisas como são, mas vejamos as coisas como Deus vê e como elas podem ser na vida daqueles que nele creem. Amém ou não? Eu quero ler um texto de Efésios capítulo 1, versos 18 a 21. E o apóstolo Paulo está mais uma vez falando sobre o poder da palavra de Deus, de nos dar uma visão que aprofunda, que vai além do mundo físico, que vê a dimensão espiritual. Iluminados os olhos do vosso coração, o coração é mente, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Olha para a pessoa do teu lado, olha bem firme e profetiza na vida dele. Se você tem um chamado de Deus, esse chamado é um chamado de esperança. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Diga para a pessoa do teu lado, você tem uma riqueza gloriosa como herança para você. Diga, o que te espera você não pode mensurar, mas vem de Deus e já está garantido. Se prepare, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Em nome de Jesus eu declaro sobre a tua história, meu querido, o diabo não vai vencer você. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Querido, não é na tua capacidade, não é na tua habilidade, não é na tua capacidade de gerenciar os problemas, é no poder de Deus que é supremamente grande. E ele diz,
Esse poder que eu estou disponibilizando para vocês é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Diga para a pessoa do teu lado: a palavra de Deus vai iluminar os seus olhos, e você vai deixar de ser um pessimista, e vai ser um super otimista, vai ter uma super esperança, e vai ser usado por um poder que é extremamente grande, e vai ter uma herança poderosa, gloriosa no Senhor, você e a tua família, porque Deus não quebra as suas alianças. Está me entendendo? Se você está debaixo de aliança, Deus não revoga. Não revoga. O texto diz mais, diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Quando Jesus disse que não dá para tirar nem um iota, nem um tio, ele está falando de uma letra hebraica chamada Yod, que é quase que um rabisquinho. Nem isso aconteceu por acaso. Deus está querendo dizer para você que aquilo que Ele escreveu vale para sempre. Não existe nada nessa vida que seja eterno, a não ser a alma humana, porque Deus criou, e a palavra de Deus. Eu quero dar 2 testemunhos de pessoas que foram transformadas, impactadas pela palavra. O primeiro deles é de um grande intelectual, um professor de filosofia da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Este homem se irritava com seus alunos, que ele os considerava brilhantes e inteligentes, mas que criam na Bíblia. Ele falava: a Bíblia é um mito. E ele falou: vou ler essa Bíblia e vou provar para eles que eles estão crendo num mito, e vou mostrar as incongruências filosóficas. Resultado, ele não só foi transformado, se converteu, como se tornou o maior apologeta do século XX. O nome dele é C.S. Lewis. Escritor, escreveu as Crônicas de Nárnia e muitos outros livros que se tornaram filme. E este homem, ainda hoje, já morto há muitos e muitos anos, continua a influenciar teólogos, escritores, poetas, pessoas inteligentes que bebem no seu conhecimento. E ele foi transformado pela palavra quando o seu interesse, ainda que sincero, era ridicularizá-la diante dos seus alunos. A palavra de Deus é eterna, querido. Não se preocupe se alguém se levantar para te ridicularizar. Eles vão passar e você vai permanecer firme. O segundo nome que eu quero usar é de um palestino chamado Walid Shoebat. Este homem nasceu em Belém, lá na Judéia. Hoje Belém está na mão dos árabes. E ele cresceu odiando cristãos, odiando judeus. Quando ele ficou adulto, ele foi para os Estados Unidos para estudar na universidade. Ele participava de células terroristas, de preparar e induzir pessoas que estavam querendo romper com o sistema para se tornarem terroristas. Mas ele conheceu uma jovem americana, por ela se apaixonou e se casou com ela. Em um determinado momento da sua vida, ele ficou irritado, porque eu vi aquela mulher lendo a Bíblia. Falou para ela: mulher, você tem que parar de ler essa Bíblia, isso aí é um livro totalmente corrompido. Ela virou para ele e falou assim: por que eu vou parar só porque você está falando? Eu creio na Bíblia. Não, mas a Bíblia é corrompida. Tá bom, então você me mostra onde está a corrupção da Bíblia, que eu largo. E ele então disse: eu comecei a ler a Bíblia para mostrar para ela como era um livro cheio de corrupções. Para encurtar a conversa, se converteu ao cristianismo. E hoje é um dos maiores pregadores nos Estados Unidos que falam
da verdade do cristianismo como o único caminho para a salvação. Querido, não tenha dúvida, a palavra de Deus permanece para sempre. Ela é imutável na sua vida, na sua história. Salmo 119, versículo 89 diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. E por último lugar, eu quero dizer que o verso 9 diz que os juízos do Senhor são verdadeiros e totalmente justos. Verdadeiros e justos. Nós, como seres humanos, somos injustos. E a mentira anda de mãos dadas com a injustiça. Mas a verdade anda de mãos dadas com a justiça. E quando o salmista vai mensurar o valor da palavra, ele diz assim: os teus juízos são mais valiosos do que o ouro, são mais doces do que o mel, e trazem melhor recompensa. Um escritor americano chamado John Piper é um homem piedoso, é um grande pregador, mas um homem que vive o cristianismo de uma maneira simples. Certa vez ele colocou algo muito simples, mas que quando é falado por alguém que tem convicção, fica bonito. Ele disse assim: se você tiver que escolher entre a palavra e o ouro, escolha a palavra. Se você tiver que escolher entre a palavra e muito ouro, escolha a palavra. Se você tiver que escolher entre a palavra e muito ouro puríssimo, escolha a palavra. O que eu quero te dizer hoje, queridos, é que existem muitos valores nesse mundo. E estes valores é que nos norteiam. Esses valores que fazem que nós estabeleçamos tempo e prioridades. Tem tanta gente trabalhando 16, 17 horas por dia, porque acredita que se tiver uma promoção, se ganhar um pouco mais, ou se, entendeu, fizer um curso de mestrado, doutorado, pós-doutorado, MBA, vai ser mais feliz. Eu quero te dizer, se você ainda não entendeu o valor da palavra de Deus, ela é simplesmente um livro obsoleto. Mas se você entender que ela é a palavra de Deus, que ela é o mapa do tesouro, que ela aponta o caminho para uma vida plena, você vai ler a palavra de Deus todos os dias. Hoje é aniversário da minha amada. É a melhor mulher do mundo. Eu falei para ela isso hoje. A Bíblia diz que a herança vem do pai, mas a mulher virtuosa vem do Senhor. Eu falei para ela hoje, ontem eu fiquei o dia todo enchendo ela de elogios. Eu falei para ela, Deus me ama muito, porque se a mulher virtuosa vem do Senhor, Ele me deu a melhor. Mas quando eu conheci a Lilian, ela já era uma mulher, uma jovem, de muito valor, teve um excelente modelo, que é a minha sogra que está aqui. Mas eu conheci a Lilian naquela época de juventude, né? Então ela era engraçado. Eu me converti, estava no fogo, né? E ela adorava uma balada. Naquele tempo era baile, né? Não era balada. Então ela ia para os bailes, ficava até 5 da manhã. No sábado, aí chegava no domingo, ela ia na escola dominical. Não perdíamos, porque foi ensinada, né? Pelo menos a Bíblia estava lá. E ela lia horóscopo todo dia. Então, quando a gente começou a ficar amigo, depois namorar, eu não me conformava. Eu falava, como assim ler horóscopo? Não, eu leio, por ler. E eu conheci a Lilian num momento que ela estava assim profundamente deprimida, com 42 quilos. E Deus me colocou perto dela. Eu era novo convertido, mas cheio do fogo de Deus. E comecei a ministrar sobre a vida dela. E depois
Deus preparou que a gente se casasse em 1 ano e 2 meses. E logo no comecinho do nosso ministério, a Lília foi batizada no Espírito Santo. Irmãos, a partir daquela experiência, eu nunca mais vi a Lília tendo altos e baixos. Quando ela tem algum momento, ela fala, dá licença que eu vou orar. E todos os dias, eu vejo a minha mulher lendo a palavra e orando. Sempre chorando. Mas sempre chorando de alegria, porque quando Jesus visita a gente, irmãos, é alegria. Não é um choro de tristeza. E ela se tornou daquele cordeirinho numa leoa, que sempre crê, que sempre toma posse. Quando eu dou umas fraquejadas, ela me dá uns trancos, vamos lá. Ela foi transformada pela palavra. Eu quero dizer que essa mesma palavra pode fazer isso na sua vida. Isso não é privilégio de pastor, não. Isso é privilégio de quem quer ter uma experiência com isso. E o Senhor me mandou dizer para esta igreja, para esse povo que está aqui, eu estou preparando um tempo em que eu vou levantar o meu exército. E o meu exército vai pisar na cabeça da serpente e vai levantar a minha palavra como a espada viva de 2 gumes para quebrar os paradigmas deste mundo e transformar a sociedade. Toma posse. A Bíblia não é um livro bonito, a Bíblia é o decreto de Deus, é a palavra viva de Deus. E ela pode fazer isso na sua história, meu querido. E aquilo que entra para ficar para sempre. É o tempo da igreja se levantar com limpidez e clareza, com pureza da palavra de Deus, com o poder supremo do Deus que ressuscitou Jesus. Esse é um tempo que o Senhor está apressando a obra. Recentemente agora, um senhor da nossa célula, não vou mencionar o nome, que talvez a família não queira. Ele era assíduo, não perdia uma célula, era um homem abençoado. Todo domingo de manhã que eu pregava, ele vinha falar comigo, a palavra de Deus falou comigo. Um homem de Deus, um engenheiro, um cara que tinha que lutar com todas as demandas da vida, mas um homem cuja vida estava centrada em Deus. Um dia ele me procurou no meu gabinete e falou, pastor, minha menina tem 6 anos. E ela quer se batizar de todo jeito. Eu sei que a igreja batista não batiza criança, mas você não podia conversar com ela? Eu falei, claro. E ela veio, linda, menininha ainda. Eu falei, querida, por que você quer ser batizada? E ela falou, porque Jesus já entrou no meu coração. Eu quero cumprir o mandamento dele. E eu olhei para os olhos dela, estavam brilhando. Eu falei, você será batizada. E no próximo batismo ela desceu as águas. Menos de um mês depois, ele faleceu. E quando eu fui recebê-la no meu gabinete, a mãe, que era esposa, eu estava com meu coração dilacerado, porque eu não sabia o que eu vou dizer para essa menina. E ela estava chorando e ela disse, pastor, Deus já tinha me falado. Por isso eu quis me batizar. E ela estava serena. Ela falou, eu sei que Jesus levou o papai e que eu vou me encontrar com ele. Queridos, esse é o tempo. As crianças vão se converter muito rápido. E essa geração que está levantando aí vai ser uma geração que vai pisar na cabeça da serpente. Então eu quero te dizer, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais poderosa do que qualquer espada humana de 2 gumes. E ela é capaz de penetrar até o mais profundo da alma, dividindo juntas e medulas, pensamentos de intenções do coração. É a palavra viva de Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus,
nós vamos celebrar a ceia. E na celebração da ceia, Pai, nós celebramos o Teu Filho Jesus veio ao mundo, o Verbo encarnado de Deus, vivo entre nós, que se diminuiu para nos engrandecer, que se enfermou para nos sarar, que se tornou pecado para nos perdoar os pecados. E eu oro, Pai, para que esta igreja seja levantada como uma igreja sarada, restaurada, com uma mente transformada. Porque, Pai, se nós fôssemos como os demais, que olham para as circunstâncias e se desesperam, seríamos os mais miseráveis. Por isso eu te peço, Senhor, que a centelha divina da Tua palavra ponha fogo no coração da Tua igreja, e que toda palha seja queimada, e que o ouro seja purificado, e que a Tua palavra transforme a minha vida e a vida da Tua igreja. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, e te exaltamos por ela, porque ela ainda hoje transforma vidas. E eu já profetizo pelas multidões que virão e serão transformadas, famintas do Teu pão e sedentas da Tua água, que é a Tua palavra. Mas começa a levantar o alquebrado, o entristecido, o abatido, aquele que tem autoimagem negativa. Senhor, eles são príncipes e princesas. Aos olhos do mundo podem ser perdedores, mas diante do Senhor são príncipes do Teu reino. Levanta a cabeça do Teu povo, meu Deus, que a Tua palavra hoje vá fundo na alma e transforme. Se alguém entrou aqui com espírito de suicídio, que saia daqui liberto em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui, meu Deus, pensando em fazer coisa errada, que seja tocado agora pela Tua palavra viva, poderosa, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém.